Para você que vai fazer a prova da FATEC, nesse vídeo eu vou passar para você 5 dicas super importantes que pode ajudar muito no momento da sua prova. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares, eu sou o professor Luiz Antônio. É muito comum o aluno que vai fazer a prova da FATEC, principalmente para a modalidade curso técnico integrado ao ensino médio, ficar nervoso na hora da prova. Afinal de contas, para a maioria dos candidatos, é o primeiro concurso público da vida. Então, baseado em experiências aqui no nosso curso, com nossos alunos nas nossas turmas presenciais, eu montei 5 dicas para você que vai fazer a prova e você não se sente 100% preparado. Você acha que o teu ensino fundamental foi um ensino fundamental fraco, você se acha assim incapaz de mandar uma nota muito boa na FATEC. Uma boa notícia para você. É possível superar as dificuldades de fazer uma boa prova. Vamos à primeira dica. Começar pela disciplina que você mais tem domínio. A prova da FATEC ela é constituída de 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática. Então, se você se sente mais confortável com língua portuguesa, você começa pela prova de português. Não adianta você começar pela prova de matemática, se matemática é a disciplina que você mais tem dificuldade, você vai ficar nervoso. Principalmente pelo fato de quando você começar a resolver as questões de matemática, você vai ter a dificuldade. Aí você vai pensar na questão número 1, você não vai conseguir resolver. Você vai ler a questão número 2, você não vai conseguir resolver. Isso vai trazer para você um estado de nervosismo e aí pode te atrapalhar na hora de fazer a prova de português. Então, comece pela matéria que você mais tem domínio. Se for língua portuguesa, comece por língua portuguesa. Se você se sente mais à vontade com matemática, gosta mais de matemática, estuda mais matemática, comece pela prova de matemática. Vamos à nossa segunda dica. Principalmente para a prova de língua portuguesa, essa dica é muito importante. Quando você se deparar com a prova de português da FATEC, provavelmente você vai se deparar com um texto ou 2 textos, depende muito da prova, né? Tem ano que a banca coloca um texto só, tem ano que a banca coloca 2 textos. Você vai fazer o seguinte, você vai ler as perguntas primeiro e não o texto. Por quê? Porque é muito comum a banca colocar questões em que você pode respondê-las sem consultar o texto, sem precisar ou sem ter a necessidade de ler o texto, principalmente falando das questões de gramática. Algumas questões da prova da FATEC são de interpretação de texto e algumas questões são de gramática. A maioria é de interpretação de texto. Estou me baseando pelas provas dos anos anteriores. Mas existem questões de gramática que você vai conseguir responder sem precisar ler o texto. Então a segunda dica é essa. Leia as perguntas e não o texto. Agora, se você leu a pergunta, você está percebendo que a pergunta é relacionada a alguma parte do texto, aí você vai lá e procura no texto a parte relacionada àquela questão ali. A terceira dica, priorizar as questões com enunciados pequenos. Você vai se deparar na prova com questões com enunciados muito grandes, com textos muito grandes para você responder a questão. Então, dê uma olhada geral na prova e comece por aquelas questões que têm enunciados curtinhos, porque talvez essas sejam as mais rápidas de você resolver e você tem que buscar isso. Você tem que tentar responder as questões mais rápidas para que você tenha tempo ao final da prova para voltar naquelas questões com enunciados maiores e as questões que você não conseguiu resolver. A quarta dica para você fazer a prova da FATEC, eu chamo de Lei dos 5 minutos. O que é isso, professor Luiz Antônio? Você começou a ler a questão. Você leu uma vez, você leu 2 vezes, você leu 3 vezes e se passaram 5 minutos. Cara, você não conseguiu, não sabe nem por onde começar? Pula essa questão. Não adianta você ficar 15 minutos, 20 minutos numa questão que possivelmente você não vai conseguir responder naquele momento. Então, lei dos 5 minutos. Leu a questão por 5 minutos e você não conseguiu responder, você não está conseguindo organizar as ideias na sua cabeça para responder essa questão, você pula, vai para outra. Aí a outra, mesma coisa, a próxima questão, mesma coisa. Leu 5 minutos, não conseguiu,
Mas, professor Luiz Antônio, e se eu ler 10 questões, 12 questões e eu não conseguir resolver nenhuma delas? Bom, aí significa que você não está preparado para a prova. Mas vai por mim, algumas questões você vai conseguir resolver, mesmo não tendo estudado o suficiente e não estando 100% preparado para a prova. A quinta e última dica para você fazer a prova da FATEC é uma dica que eu sempre falo com os nossos alunos aqui nas nossas turmas presenciais em dias de simulado. É muito importante. Use todo o tempo de prova. Se você tem 3 horas para fazer a prova, use as 3 horas para fazer a prova. Se você tem 4 horas para fazer a prova, use as 4 horas para fazer a prova. Não tenha pressa de sair do local de prova. É muito comum o aluno não ter paciência, ele não consegue ficar no local de prova até o final. Não é o ideal. O ideal é que você fique até o final. Por que isso? Nos primeiros 40 minutos de prova, na primeira 1 hora de prova, provavelmente você vai ficar muito nervoso. Como eu falei no início, deve ser o seu primeiro concurso público, não é verdade? Então você vai levar um período de aproximadamente meia hora, 40 minutos, 1 hora para se adaptar, para entrar no clima da prova. E aí, as outras 2 horas e meia, 3 horas e meia de prova, é o momento que você vai fazer a prova. Então, fique até o final. Uma característica muito comum dos nossos alunos aqui que já passaram na prova da FATEC ou de qualquer outra instituição, o IFRJ, o Colégio Pedro II, Colégio Técnico da Rural, uma característica comum é essa. A maioria deles ficou até o final, briga com a prova. Ah, Luiz Antônio, mas eu já resolvi metade da prova, não sei mais o que fazer. Vai por mim. Vai ter questão que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir responder, organizar a ideia no final, no finalzinho, aqueles últimos 10, 15 minutos. E acredite no seu potencial. Acredite que você pode fazer uma boa prova, que você vai fazer uma boa prova. Vai para a sua prova com esse pensamento positivo que com certeza você vai se sentir melhor, você vai ter sucesso. A prova da FATEC você tem que encarar como um exercício comum que você faz na escola, que você fez no seu curso preparatório e que você faz em casa. Se essas dicas foram importantes para você, se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário. Você já fez prova da FATEC? É a tua primeira prova? Qual é a unidade e qual é o curso da FATEC ao qual você está concorrendo? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber de você. Um grande abraço, boa prova para você e até a próxima aula.